Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, dirigido pelo Peter Jackson e lançado lá em 2001. Eu decidi trazer esse filme aqui no canal porque a Warner vai relançar ele nos cinemas nesse mês de janeiro, em comemoração de 25 anos do seu lançamento. E As Duas Torres e O Retorno do Rei também vai ser relançado, então em breve eu também vou trazer aqui no canal, aproveitando para a gente fechar essa trilogia que é tão amada pelos fãs, mesmo depois de tantos anos. Essa é uma saga que continua sendo, digamos assim, uma referência absoluta para gênero de fantasia, sendo um épico realmente muito premiado, e começando pela história que vem direto dos livros do Tolkien. Esse longa adapta o primeiro volume da trilogia, introduzindo a Terra-média de forma magistral. Aqui nós vamos acompanhar o Frodo, um hobbit que herda o anel poderoso do seu tio, só que esse anel não é qualquer joia, ele carrega o mal absoluto, criado pelo Senhor das Trevas, o Sauron. E isso vai dar início a uma longa jornada do Frodo para destruir esse artefato no fogo onde ele foi forjado, que é o seu fio condutor. Mas o que encanta nessa história é como o Tolkien e consequentemente o Peter Jackson constrói um mundo incrivelmente rico em mitologia, com raças como elfos, anões, humanos e orcs, cada um com a sua cultura e conflito. É uma narrativa que equilibra a aventura com elementos de fábula muito bem executados. E falando da direção do Peter Jackson, ele assumiu um grande desafio aqui. Ele que na época já era um diretor conhecido por alguns filmes de terror, mas sem dúvidas é aqui que ele se reinventa completamente. Ele transforma uma obra literária densa em um espetáculo visual realmente. O diretor usa a Nova Zelândia como um cenário natural, capturando paisagens que parecem saídas de um verdadeiro sonho, com montanhas imponentes e florestas misteriosas. E a sua câmera também é bem dinâmica, alternando entre planos mais amplos, que mostram a vastidão da Terra-média, e closes bem fechados, que captam as emoções dos personagens. Mas o que eu mais admiro é como ele mantém o tom épico sem sobrecarregar o espectador com excessos, criando uma imersão realmente que faz você se sentir parte daquela jornada, parte desse universo fantástico. E o Elijah Wood como Frodo é uma escolha inspirada, apesar do ator falhar em alguns pontos. Ele traz sim uma inocência genuína para o papel, mostrando a transformação de um hobbit comum em alguém carregando o peso do mundo. Mas pelo menos nesse filme aqui, eu sinto que não foi uma atuação marcante. Ele usa muito dos olhares para transmitir alguma dúvida e algum medo do seu personagem, mas eu acho que faltava na época maturidade mesmo pro ator para interpretar um personagem tão grande. Já o Ian McKellen como Gandalf é icônico, gente. Ele incorpora a sabedoria do mago, mistura de autoridade e humor muito leve, tornando o seu personagem inesquecível realmente. Já o Viggo Mortensen surge aqui como Aragorn, um herdeiro que traz uma presença física e carisma que elevam as cenas de ação. E eu digo para vocês que me surpreendeu até certo ponto, porque várias coisas importantes ao longo do filme passam por ele e ele consegue entregar muito bem. E um aspecto que eu não posso deixar de destacar é, sem dúvidas, o design de produção e os efeitos visuais que foram revolucionários para a época. É uma criação de mundo impressionante, com criaturas como Gollum, que aqui aparece brevemente, é verdade, mas já impressiona, e os orcs com maquiagens práticas misturadas a CGI e batalhas, especialmente as de Moria contra o Balrog, que são coreografadas com muita precisão, usando miniaturas e computação gráfica para dar uma escala mais épica. E eu lembro que em 2001 isso era o auge da tecnologia. E ainda assim, nos dias de hoje, apesar de 25 anos, são efeitos que se mantêm muito bem, porque prioriza o realismo mais prático.
é um filme que envelheceu graciosamente bem, influenciando claramente produções como Game of Thrones, por exemplo, e a trilha sonora trazem temas musicais que se entrelaçam na narrativa, com canções que evocam união e esperança, ou até mesmo tons sombrios para os Cavaleiros Negros. É uma partitura orquestral muito grande, com coros em élfico que adicionam muito misticismo, e uma coisa que eu sempre digo aqui no canal, nas minhas análises, é que uma boa música, uma boa trilha sonora eleva um filme a outro nível, e aqui ela não só acompanha, mas impulsiona as emoções, tornando momentos chaves do longa ainda mais poéticos, e foi uma trilha que mereceu cada prêmio que ela ganhou. É uma das melhores trilhas sonoras do cinema fantástico, e eu digo isso sem medo nenhum. E explorando os temas mais profundos, esse longa aborda a amizade aqui de forma mais autêntica, mostrando como laços improváveis entre raças diferentes podem superar o mal. O Tolkien, influenciado pela Primeira Guerra Mundial, infunde nessa história reflexões sobre poder e corrupção. Por exemplo, o Anel simboliza a tentação e como ele distorce até os mais puros. Há também um subtexto ambiental, com a industrialização de Saruman destruindo florestas, criticando o progresso desmedido, e o diretor conseguiu capturar isso sem sermões, deixando que as imagens e os diálogos falem por si, o que torna a mensagem atemporal e relevante até hoje, em um mundo dividido por ideologias. E é um filme bem longo, gente, com quase 3 horas de duração, que trazem vários momentos mais contemplativos, especialmente ali no início, na sua primeira hora, onde o longa constrói o mundo dos hobbits, e algumas pessoas podem achar ele lento demais, mas eu vejo isso como algo necessário para a imersão. Ele é uma epopeia que precisa de respiro, permitindo que você absorva detalhes e que absorva a cinematografia, com todo o show de luz e sombra que é usado para diferenciar os reinos, como o Condado, que é mais quente e acolhedor, enquanto o Mordor já é mais opressivo e cinzento. A sequência de ação com perseguições que misturam tensão com beleza, usando de slow motion de forma pontual, é um trabalho que ganhou o Oscar. E eu digo que merecidamente, porque é uma fotografia que transforma o filme em uma pintura em movimento e com um impacto cultural imenso. Ele popularizou a fantasia no cinema mainstream, abrindo portas para franquias como de Harry Potter e até o próprio MCU. Antes desse gênero, era mais nichado, digamos assim. Depois, realmente, ele virou um fenômeno global. Lançado depois de 11 de setembro, ele ressoou com temas de esperança em tempos bem sombrios na época, unindo plateias ao redor do mundo. Então, para a gente concluir, Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel é um marco que redefiniu o gênero, com fraquezas mínimas que foram superadas pelas suas virtudes. E se por algum motivo você ainda não viu, essa é a melhor oportunidade para você ver essa obra realmente maravilhosa, e eu digo que sim, você não vai se arrepender. E para Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, nota 8. 25 anos, gente, é muito tempo. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tá vendo esse vídeo que nem era nascido em 2001. Eu não tive a chance na época de ver nos cinemas, então com certeza eu vou fazer isso agora. E também com os outros 2 filmes dessa trilogia, e em breve vai chegar aqui no canal também, beleza, pessoal? E agora eu quero saber de vocês. Diz aqui nos comentários o que você achou do filme, se vai aproveitar para ver no cinema, fala aqui embaixo e fique à vontade para comentar o que você quiser aqui nos comentários. E obrigado por assistir até aqui, até um próximo vídeo e até mais.